Gente, muito bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, coisa mais querida de Santa Catarina, show de bola, beleza? Tranquilo? Show de bola, vamos lá, galerinha. Olha só, fiz uma inversão técnica, tá? Fizemos aula 7, aí a aula 8 eu vou pular, vou para 9, depois eu volto para 8 e para 10, porque a 8 e a 10 estão extremamente ligadas, beleza? 8 e 10 estão extremamente ligadas, então para não ficar esse buracão, né, esse espaço entre a aula 8 e a aula 10, eu jogo a aula 9, beleza, trabalhamos a aula 9, depois eu pego a 8 e a 10 e ligo ela num pacote só. Tranquilo, beleza? Show de bola então, gente, vamos lá. Não esqueçam de passar o seu celular com o apps QR Code. E aí você tem mais uma aula SAS importante para você reforçar os seus conteúdos. Meu povo, capítulo 9, lâminas de faces paralelas e dióptro plano. Nós vamos trabalhar primeiro com o dióptro plano, tá? Trabalhar aí pelo menos 2 aulas com o dióptro plano. E aí a gente avança para as lâminas de faces paralelas, depois a gente retorna capítulo 8 e 10 juntinhos. Vamos lá? Esse nome parece um pouco estranho, tá? Mas na realidade, gente, tem muita... Nossa, no verão mesmo, bomba, né? Quando a gente vai tomar banho de piscina. Por quê? A luz, você viu que ela pode sofrer um desvio, né? Quando ela passa de um meio para outro. E aí, o fato dela sofrer um desvio, ela altera a posição das imagens. Então, o que a gente acaba enxergando dentro de um copo com água é uma imagem virtual. E ainda ela tá torta, né? Essa imagem virtual aqui parece que deu uma bugada aqui, né? Essa imagem. Isso tem a ver com o desvio que a luz sofre. E o pior, ó, olha só, dá a impressão que essa parte aqui está mais perto do que essa aqui, ó. Que loucura, né? Que loucura. Observe que ela dá meio que uma entortadinha para cima, né? Agora você começa a entender que tem um exercício lá no capítulo 6 que fala que a colher, quando está imersa num copo, acho que é exercício 3, verdadeiro ou falso, diz que está curvado para baixo, né? Ele aparece estar mais embaixo. Não, está errado, é falso. Ele aparece estar mais em cima. Dá uma olhadinha, exercício 3, proposto, capítulo 6. Uma das verdadeiros ou falsos, acho que é o último verdadeiro ou falso. Ok? Tranquilinho? Então, na verdade, ele dá uma guinadinha, uma entortadinha para cima. Então, observem que aqui parece que está mais próximo. Isso é uma informação que você deve guardar. Certo? Mais próximo. Quando você está fora e ele está dentro. Certo? E ainda dá uma guinadinha para cima aqui. Então, tudo isso aqui acontece, né, quando o raio de luz ele sai e passa de um meio para outro. Né? Então, raio de luz que se propaga do meio mais refringente, do índice de refração maior para o índice de refração menor. Beleza? Tranquilo? Show de bola, galera. Bom, olha só. Isso não vai acontecer se eu estiver com o olho dentro da água, né? Dentro da água, o que eu enxergar é de fato o lápis. Ok? Quando eu estou fora e o lápis dentro da água, eu estou enxergando uma imagem virtual, ela dando uma guinadinha, uma entortadinha para cima, e ainda nesse caso aqui aparece que ela está, né, mais perto da minha pessoa. Então, quando eu estou vendo um peixe dentro da água e olhando de cima para baixo, eu estou fora. E eu olho o peixe de cima para baixo, eu vejo uma imagem virtual dele acima da posição real dele. Está mais próximo de mim, né? Está mais próximo. Eu estou fora e ele está dentro da água. Essa informação é importante você guardar ela para os próximos slides. Bom, vamos reforçar o que eu estou falando aqui. Ó. O observador está fora. É importante que o observador esteja no ambiente, no meio, e que o objeto esteja no outro meio. Aí eu formo um dióptro, di vem de 2, né? Então eu formo uma situação em que eu tenho um objeto, um observador no meio e o objeto no outro meio. E o que eu vou enxergar é uma imagem virtual dele. Então, já saiba que eu estou vendo, por exemplo, uma baguinha dentro de uma garrafa com água. Aquela baguinha, primeiro que parece que é um pouquinho maior, né? Porque ela está mais próxima da minha pessoa. Olha só a informação, eu pedi para você guardar.
né? Eu estou fora, ela está dentro, então parece que ela é um pouquinho maior, porque ela está mais próxima da minha pessoa e ainda não está naquela posição que eu estou vendo, gente. Ela está numa posição mais... Ela está mais longe, né? Porque a imagem parece estar mais perto da minha pessoa. Quando eu estou fora e ela dentro da água, por exemplo. Então, a pessoa, infinitos raios atingem esse ponto. Infinitos raios são refletidos. Então, esse ponto aqui é uma fonte de luz secundária, por exemplo, a ponta de um lápis. Esse raio, quando ele vai passar do mais para o menos, ele fica menos próximo da normal. Deixa eu traçar aqui a normal. Olha lá. Lembrando, né, galerinha, que eu inverti a ordem. Então, eu fui para o capítulo 9. Para a gente poder trabalhar o capítulo 9 e depois eu vou... Oh, meu Deus do céu, travou tudo aqui. Gente, que guinadinho que ele deu. E depois eu volto para o capítulo 8 e amarro com o capítulo 10, tá? Vai ficar melhor para vocês. Ó, traço normal. E eu vejo que aqui o raio está mais próximo que aqui, ó. Claro. Ele está no meio mais efringente, está indo do mais para o menos, cuidando que talvez ele nem vá, né? Dependendo da posição que eu olho, eu nem vejo a ponta do lápis, então. Certo? Aqui também ele está indo, aqui está, ó, do mais para o menos, fica menos próximo ao normal. Então, a luz dá essa desviada e altera a posição da imagem. Onde que essa imagem vai aparecer, gente? Ela aparece no prolongamento do último raio que atinge o teu olho. Então, quando o raio atinge o teu olho aqui, tu prolonga ele para o outro lado e aí você vai ver que esses prolongamentos se cruzam. Então, essa imagem aqui é virtual. Essa imagem aqui é virtual. Ó. E observem que ela está acima da posição dela. Por isso que aparece que a imagem ela está entortada, o lápis está entortado para cima. Né? E detalhe, gente, ó, ela está mais perto de você. Então, a gente não costuma olhar muito assim de inclinado, né? A gente olha um pouquinho mais em cima. Então, você vai ver que os exercícios vão pedir para você olhar um pouquinho mais em cima, assim, né? Certo? Então, mas mesmo assim, você vai ver uma posição acima da posição real. Dá para ver que a imagem está mais perto de você do que o próprio objeto. Você não enxerga dois, tá? Você não enxerga a ponta do lápis lá embaixo e a imagem da ponta do lápis lá em cima. Não, você vai enxergar somente a ponta do lápis aqui em cima. Ok? Então o raio de luz ele vai do mais para o menos, ele fica menos perto da normal, ele toma um desvio, né? E aí quando esses raios atingem o teu olho, você prolonga ele pro outro lado, né? Faz dá ré, né? No raio. E esses prolongamentos vão se cruzar, é a formação da imagem, sempre acima da posição real. Outra informação que você deve guardar. A imagem está sempre acima da posição real, independente de onde você esteja. Se você está dentro da água, vendo fora, é uma coisa. A imagem está acima da posição real. E se você está fora da água, vendo dentro, a imagem está acima da posição real. Por isso que você tem uma sensação sempre que a piscina é mais rasa, né? Porque aquele fundo que você está vendo é uma imagem acima da posição real. Uma imagem virtual, tá? Beleza? Essa imagem é formada por prolongamentos. Vários raios saem da água e atingem o teu olho, só que ele sofre um desvio. E aí você prolonga, dá ré nesses raios que chegaram no teu olho, e aí você vai ver que tem um prolongamento lá atrás, eles vão se cruzar aqui, acima da posição real. Vamos ver? Eu vou treinar mais com vocês aqui, ó. Vem comigo. Olha aí, ó. Dá uma olhadinha que eu tenho a impressão que o pé aumentou, porque o pé está mais próximo da gente. Quanto mais próximo, maior o ângulo visual, a sensação que é maior. O piso aqui, já a largura dele já não bate mais, né? Eles continuam tendo o mesmo piso. Inclusive, ano passado eu coloquei uma alternativa, um exercício na prova, assim, né? Falava, se não me engano, que uma piscina tinha 12 azulejos de altura, e aí ela estava completamente cheia, e aí eles calculavam qual era o tamanho do azulejo e quantos azulejos teriam. Continuam tendo 12 azulejos, né? Mas como a imagem subiu, a imagem está acima da posição real, eu tenho a sensação que ela é mais rasa, significa dizer que a altura dos azulejos diminuíram, mas continuam sendo 12, né? Então pode ver que a impressão que eu tenho é que ela está mais rasa, porque a imagem virtual que eu vejo está acima da posição real. Vamos ver aqui, ó, olha o peixe, ó, novamente. É uma fonte de luz secundária, o raio de luz vem, bate no peixe, ele é refletido, certo? Esse raio é refletido e um dos raios, né, alguns raios atingem o olho do observador. Tem outros raios que batem na superfície e voltam, que é a reflexão total, porque está indo do mais para o menos.
Não esqueçam, isso aqui é tema do capítulo 8, quando eu vou reforçar a reflexão total, só que está linkado ali com prismas, então eu quero fazer capítulo 8 com o capítulo 10. Essa troca eu sempre faço, tá? Sempre faço. Então não sei agora que eu iria deixar de fazer. Beleza? Vamos ver? Vários raios saem do peixe, aí o raio vem, chega aqui na superfície, tu traça normal, aí tu vê que aqui tá no mais refringente, tu fica mais perto da normal, no menos refringente, menos perto. Então o raio de luz sofreu um desvio e atingiu o olho aqui. Então tu dá ré no raio que chegou, e aí você vê que os raios se cruzam e vão formar a imagem acima da posição real. Então, para o observador que está aqui, a gente trabalha ele um pouquinho mais em pé, né? O observador não tão deitado assim. O peixe parece que está mais pertinho da superfície. Então, tu vai tentar pegar o peixe e não pega, porque realmente ele está lá embaixo. Mas não esqueça que é só a imagem do peixe. O próprio fundo do lago também sobe. Então, você tem a sensação que o lago é raso. Né? Beleza. Vocês têm a sensação que a piscina é rasa. Ok? Porque é tudo uma imagem virtual. Ah, professor, e o índio, né, que tem lá em cima da canoa com uma lança, e ele olha meio de ladinho e então ele não vê o peixe na posição real? Não vê o peixe na posição real. Se ele estiver enxergando o peixe, ele sabe que a imagem é uma imagem, não vai saber que é uma imagem virtual, provavelmente, né, mas vai saber que o peixe não está ali, ele está um pouquinho abaixo. Se você estiver numa ilha, né, deserto e precisar pescar, a alternativa só que a gente tem é se a gente puder caminhar na água ali, né, com a água na canela, por exemplo, tiver um peixe, o interessante é você olhar de cima. Né? Você sabe que a imagem ela vai estar nessa linha aqui, certo? Só que lá embaixo, né, na realidade do objeto. Então tu dá flechadas lá embaixo e acerta o peixe. Porque existe um desvio também lateral, gente, é uma loucura. Além da imagem estar acima da posição real, ela tem um desvio para os lados. Então, fica mais difícil ainda você olhar meio assim de lado aqui, né? Então, se eu estivesse numa ilha deserta, eu ia com a água, né, no mar ali, ou absorver um costãozinho aqui que eu consigo dar pedra, olhar o peixe lá embaixo. Então, tentar ficar na vertical e jogar a lança lá no fundo, porque eu sei que provavelmente eu vou acertar o peixe. Show, né? Show de bola, coisa linda. Vamos lá então. Olha aí, olha só, isso aqui são figuras bizarras, né? Tudo por causa da refração, né? Aqui tem uma placa de vidro, né, gente? Então, na realidade, pode ver que essa imagem parece estar mais próxima da gente. Eu estou fora, o cara está dentro, a imagem está mais próxima. Se eu virar de ponta cabeça, eu vou enxergar a mesma coisa. Eu vou enxergar a mesma coisa, né? A imagem está mais próxima da superfície, né? Quando eu estou fora da água, e ele está dentro. E tá aqui, essa imagem ela é bizarra mesmo. Aqui, ó, pode ver que parece que de fato ele está, né, com as pernas mais encolhidas. Não bate aqui, né, as costas dele aqui com o quadril e as pernas aqui em termos de tamanho, né? A piscina, inclusive, parece ser rasa, né? Então, na realidade, é porque é um dióptero, né? É um dióptero, tem dois meios aqui, o ar fora e a água dentro, ó. A mesma coisa a piscina, olha só a piscina, que loucura, parece que ela é, nossa, que ela é rasinha, parece que a raia aqui, ela tá colada na superfície, né? E não é bem assim, não é bem assim. Então, a imagem está acima da posição real, uma imagem virtual, gente, formada por prolongamentos, que infinitos raios saem do fundo, atingem meu olho, eu dou a ré nesse raio, e aí eles vão se cruzar lá dentro, numa posição acima da posição normal. Tanto é que se eu chegar mais perto da borda, eu vou ver que essa raia, na realidade, ela começa mais daqui, né? Que ela dá aquela guinadinha, lembra? Para cima, né? Para cima ali. Igual a colher dentro da água, né? Que loucura. Inclusive, se você olhar um copo com água de cima para baixo, você vai ver que o fundo do copo já não bate com o fundo do copo. Pega um copo de plástico, por exemplo, que o fundo está praticamente rente à mesa. Aí tu bota água e olha de cima para baixo, tu vai ver que o fundo já não bate mais com a mesa. Tem mais ou menos um dedo que ele sobe. Faz essa diferença. Belezinha? A gente retorna aí na sequência. Beijão para vocês. Valeu!